Faltam apenas alguns dias e finalmente veremos a Ferrari SF26 na sexta-feira, 23 de janeiro, às 11 horas. Haverá a apresentação e logo após o shakedown em Fiorano. No vídeo de hoje vamos ver todas as datas mais importantes tanto da apresentação como da próxima semana em Barcelona. Vamos ver, porém, em particular a discussão sobre os motores e sobre o motor Mercedes que será amanhã. Vamos ver quais são os pressupostos e quais serão as motivações das discussões que ocorrerão entre a FIA e os vários fabricantes de motores, entre os quais Audi, Honda e Ferrari, que são os principais que se queixam contra o motor Mercedes. Vejamos por que isso pode ser uma discussão inútil. Por fim, precisamos falar sobre os Racing Bulls, do erro cometido por Lindblad durante o shakedown em Imola e também do esquema de suspensão do carro. Falamos sobre a Audi e muito mais. Antes de começar, lembro-vos de deixar um gosto, de se inscrever e ativar as notificações para não perderem nenhum vídeo sobre Fórmula 1 e sobre a Ferrari. Dito isto, vamos começar imediatamente. Na fábrica, trabalha-se nos últimos detalhes, montagens definitivas, verificações cruzadas e depois passará à colocação de autocolantes, com os patrocinadores que vão completar a nova decoração. Entretanto, pilotos e equipa já estão plenamente operativos. Realizaram sessões no simulador ontem e hoje, preparação metódica e nada é deixado ao acaso. O cronograma está agora definido para sexta-feira, 23 de janeiro. Logo após a apresentação oficial, a SF26 irá para a pista em Fiorano para um primeiro shakedown breve, mas simbólico. Não será um dia de desempenho nem de recolha de dados, mas uma verificação fundamental. Verificar que tudo funciona e que o carro está vivo, que o novo projeto está pronto para sair do casulo. A apresentação deverá ter lugar na manhã, por volta das 11, com as primeiras voltas a serem vistas até a tarde. Na pista estarão ambos os pilotos, tanto Leclerc como Hamilton, diante de milhares de fãs. Como sempre que irão encher Fiorano desde as primeiras horas da manhã. Logo a seguir, a Ferrari voará para Barcelona. Lá começará o verdadeiro trabalho, com um teste à porta fechada, com dias e turnos já planeados, e com a formação definida. Será o primeiro verdadeiro contacto entre a SF26 e o novo regulamento de 2026. Embora o que veremos não seja efetivamente a Ferrari definitiva, mas apenas uma versão embrionária. De facto, nos testes, a SF26 apresentará uma versão deliberadamente simplificada, com asa dianteira, nariz, fundo e difusor, que serão diferentes do que veremos mais adiante nos testes no Bahrein. Muitas das zonas mais sensíveis estarão mascaradas ou provisórias, não porque o projeto esteja atrasado, mas por uma escolha estratégica. A carroçaria definitiva, aquela pensada para a corrida, já está em produção em Maranello. Está longe de olhos indiscretos. É uma prática já consolidada nas grandes revoluções regulamentares. Os testes servem para entender as bases, não para mostrar as cartas. E a Ferrari, como as outras equipas de topo, prefere proteger as soluções mais avançadas e concentrar os recursos na versão que realmente contará. Aquela que veremos nos primeiros dias de 2026 será, portanto, uma SF26 disfarçada. A verdadeira Ferrari surgirá apenas mais adiante, mas a contagem decrescente acabou. O novo ciclo está prestes a começar. De Fiorano a Barcelona, a temporada da Ferrari 2026 ganha finalmente vida. Assim, veremos a Ferrari na apresentação de sexta-feira às 11 da manhã. Depois descerá imediatamente para a pista para o shakedown em Fiorano e depois voará para Barcelona, onde realizará alguns dias de testes no final de janeiro. Não realizará todos. Estamos a fazer muitos trabalhos também nos boxes para tentar melhorar a parte de fiabilidade e recolher dados em pista sobre o motor. E a propósito do motor, já surgiram alguns dados do motor Ferrari, pois vimos que foi montado na Cadillac que entrou em pista em Silverstone para o shakedown. Vamos ver juntos o que surgiu e se são dados positivos ou negativos. Das imagens oficiais do teste de assento emergem detalhes interessantes sobre a livrea. O branco está confirmado, mas sobretudo vislumbra-se um vermelho mais claro. E um detalhe não trivial, o possível retorno à pintura brilhante que já vimos em outras equipas. Uma escolha que remete ao passado, à tradição, mas que surpreende numa era em que o peso sempre foi um problema. No entanto, na nova temporada regulamentar, vemos que muitas equipas escolhem uma pintura brilhante em detrimento da mate vista nas temporadas anteriores. Um sinal claro de que em 2026 a estética e a identidade voltam a contar, mesmo simbolicamente. Mas não é apenas uma questão de motores, na verdade, do lado técnico, chegam também as primeiras declarações pesadas sobre o motor Ferrari. Quem fala não é Maranello, mas a Cadillac, que em 2026 fará sua estreia na Fórmula 1 precisamente com as Power Units Ferrari. O diretor da equipe, Graham Loudon, foi muito claro. Motor completamente legal. Não há nenhum truque na relação de compressão e há total confiança no trabalho feito em Maranello.
Uma mensagem que pesa, especialmente após as vozes e alfinetadas que chegaram nas últimas semanas, da Red Bull e da Mercedes. A Cadillac não só defende a Ferrari, mas também relata uma relação técnica profunda, um suporte engenheiro, homens da Ferrari envolvidos no projeto e uma colaboração verdadeira. Não é um simples fornecimento, mas uma parceria estrutural. Juntando todas as peças, o quadro é claro: a Ferrari 2026 não é apenas um carro novo, é um reset técnico, político e identitário. Leclerc já está dentro do projeto e a SF26 está pronta para andar. A pintura envia mensagens ao passado e o motor recebe promoções externas pesadas. Agora falta apenas uma coisa: a pista. E é lá, como sempre, que veremos o verdadeiro julgamento. Ouvindo as palavras de Graham Lowdon, algumas pessoas podem pensar que a Ferrari está atrasada no desenvolvimento da Power Unit, que é uma Power Unit sim fiável, que não joga com a relação de compressão como faz a Mercedes, mas que é uma Power Unit que não está à altura das performances. É realmente assim? Vejamos qual é o trabalho que já está por trás da Power Unit Ferrari. O ponto central, como sabemos, é a famosa relação de compressão. O regulamento impõe um limite líquido, 16:1, mas o verdadeiro problema não é o número, é quando e como esse número é medido. Na verdade, alguns construtores teriam encontrado a maneira de respeitá-lo a frio, para depois superá-lo em condições dinâmicas, reais, quando o motor está em movimento, formalmente legais, substancialmente na fronteira. A Ferrari, juntamente com a Honda e a Audi, escolheu outro caminho, zero interpretações criativas. A vermelha manteve-se fiel a uma leitura-chave, se quisermos, do regulamento, evitando deliberadamente qualquer solução que pudesse abrir contenciosos ou, pior ainda, intervenções corretivas durante as temporadas em curso. E à frente do projeto está Enrico Gualtieri, e a filosofia é clara: construir uma base motriz sólida, fiável, mas sobretudo defensável perante a FIA, não é uma escolha conservadora, é uma escolha estratégica. A reforçar esta posição está a Cadillac, que em 2026 estreará na grelha com a Power Unit Ferrari. O Odan reiterou que o motor Ferrari é completamente legal e há plena confiança no trabalho realizado em Maranello. Não se fala apenas de fornecimento. Na verdade, a Ferrari e a Cadillac querem abrir uma verdadeira relação de colaboração engenheirística, pessoal e partilhada, uma transferência de know-how. Para uma equipa em estreia, isso significa encurtar drasticamente a curva de aprendizagem. E para a Ferrari significa reforçar a credibilidade do seu projeto automotivo diante de todo o paddock, que tende a ultrapassar o regulamento. De fato, a reunião da FIA esperada em breve torna-se crucial. Se a federação intervir para fechar definitivamente as ambiguidades sobre a relação de compressão, algumas soluções hoje consideradas astutas podem ser neutralizadas ainda antes de ver a pista. E nesse ponto, quem construiu na fronteira corre o risco de pagar um preço altíssimo. A Ferrari, por outro lado, escolheu construir desempenho sem forçar o regulamento. Talvez também reduzido pelo erro cometido em 2019, onde depois, lembramo-nos na temporada de 2020, a Ferrari não poderia utilizar o motor de 2019 que foi banido, e portanto tem de utilizar um motor abaixo das performances em comparação com todos os outros. Uma linha que pode parecer menos espetacular hoje, mas que pode tornar-se uma enorme vantagem amanhã, quando a temporada entrar no seu auge e as batalhas não se jogarem apenas no cronômetro, mas também nos corredores da FIA. Resumindo, a sensação é que Maranello decidiu não vencer a primeira corrida, mas não perder o Mundial em Tavorino. E está atualizado para amanhã, haverá a famosa reunião entre a FIA e vários construtores, incluindo Ferrari, Honda e Audi, que irão discutir a relação de compressão do motor Mercedes. E precisamos ouvir as palavras de Mattia Binotto, porque são muito interessantes a esse respeito e revelam um bastidor da reunião que ocorrerá amanhã. O ponto não é a relação de compressão que diz 16:1, mas como é medida. Hoje a medida é feita a frio, com o motor desligado, e segundo os suspeitas, a Mercedes conseguiria ficar dentro do limite durante o controle, para depois subir até 18:1, quando o motor realmente trabalha na pista. Formalmente está tudo regular, substancialmente é muito discutível, e a FIA inicialmente tinha dado o ok a essa interpretação. Mas depois chegou a pressão política, porque aqui não se fala de detalhes, fala-se de décimos por volta. As estimativas avaliam 3, 4 décimos por volta. Uma vantagem potencial enorme para a Mercedes e também para todos os outros times clientes. Penso, por exemplo, na McLaren, e é aqui que entra em cena Mattia Binotto. À margem da apresentação da Audi, Binotto foi claríssimo: não esperem compromissos. Segundo ele, a reunião de quinta-feira não servirá para esclarecer o presente, mas para discutir o futuro.
O objetivo não é mudar as regras agora, mas desenvolver uma nova metodologia de medição, talvez em tempo real com o motor em funcionamento. É uma frase pesadíssima, porque significa uma coisa muito simples, que em 2026 se começará assim. Binotto diz sem rodeios que, hoje, a relação de compressão só é controlada no final da temporada, com o motor desmontado. E protestar é difícil, porque, como ele mesmo explica, só se pode protestar se se sabe exatamente contra o que se está a protestar. E neste caso, a linha entre legal e ilegal é demasiado fina. Portanto, não há reclamações imediatas, não há bloqueios e não há recuos da FIA. Apenas um jogo político que continuará por meses. E isso explica perfeitamente a posição da Ferrari, que não tem soluções limítrofes, não tem interpretações criativas para um motor inatacável do ponto de vista regulamentar. Não porque Maranello não saiba ir até o limite, mas porque numa zona cinzenta corre-se o risco de perder o Mundial, não na pista, mas à mesa. E portanto, a sensação é clara, o caso da Power Unit não será encerrado antes da Austrália e pode tornar-se um dos fatores decisivos de toda a temporada de 2026. Mais do que cabeças e liveries, a nova Fórmula 1 já começou e está a ser jogada nas reuniões da FIA, não no cronômetro. E há dois lados nesta questão que devemos analisar. O primeiro é que, sem dúvida, é positivo o fato de a discussão permanecer acesa e de a FIA querer intervir para modificar a relação de compressão, ou pelo menos fazer medições em tempo real de como está a relação de compressão também em marcha dos vários motores das diferentes equipas. O ponto negativo, que na minha opinião é o mais importante, é que a FIA não agirá imediatamente. Não haverá uma proibição imediata do motor Mercedes e da sua taxa de compressão que varia entre o movimento e quando o motor está frio, porque, como disse o próprio Mattia Binotto, não se pode intervir quando não se sabe exatamente em qual aspecto intervir. Diz isso um engenheiro que trabalhou durante muitos anos também na parte motora, foi diretor técnico na Ferrari, com certeza fez muitas coisas positivas, muitas coisas negativas, é uma figura muito discutível, mas do ponto de vista técnico, Binotto não se pode contestar. E, portanto, se ele diz isso, certamente é uma discussão que requer um pouco de tempo antes de agir. É uma solução que a Mercedes encontrou, é inovadora, é genial sob vários pontos de vista, mas certamente é uma solução que vai além do regulamento e do seu espírito. Portanto, a FIA deve intervir. Se o fizer o mais rápido possível, bem-vinda seja, mas parece que será uma discussão que levará algum tempo até encontrar uma solução definitiva. Para isso, na minha opinião, a discussão que será amanhã, 22 de janeiro, será um pouco um fracasso, porque não se encontrará uma solução imediata. Certamente serão lançadas as bases para uma discussão que levará a resultados a longo prazo na temporada. No entanto, caso o motor Mercedes seja banido, bem, terão que encontrar outra forma de obter desempenho na casa da Mercedes. Por isso, a Ferrari e outros fabricantes de motores não quiseram arriscar no rácio de compressão, porque assim não terão que refazer o motor do zero, caso o rácio de compressão seja alterado pela FIA. Como dissemos, o rácio de compressão a frio de 16:1 subiria para 18:1 com o motor em funcionamento. E se fosse verdade, a vantagem da Mercedes não seria marginal. Estamos a falar de 10, 15 cavalos e 3, 4 décimos por volta, uma enormidade, especialmente no início de uma nova era técnica. E é uma vantagem da Mercedes na Power Unit que já vimos em 2014. Lembramo-nos do início da era híbrida com a Mercedes a dar 1 minuto a todas as outras equipas. À margem da apresentação da primeira Audi de Fórmula 1, Binotto foi direto, sem rodeios. Se fosse verdade, seria uma grande vantagem em termos de desempenho e tempo por volta. E isso faria a diferença. Depois, no entanto, coloca o ponto onde realmente importa. Não cabe à Audi mostrá-lo, cabe à FIA. E é precisamente por isso que a Audi, juntamente com a Ferrari e a Honda, escreveu uma carta oficial à FIA pedindo esclarecimentos. Não para bloquear alguém hoje, mas para evitar comprometer toda uma temporada amanhã. Na mesma linha também se expressou o diretor técnico da Audi, James Kay. O conceito é simples. Se algo está à beira do espírito do regulamento, é necessário um controle, imediatamente. Como aconteceu no passado, todos nos lembramos com a asa traseira móvel da McLaren que estava no limite do regulamento e, portanto, respeitava, se quisermos, os testes estáticos da federação, os testes sobre a aerodinâmica e a parte traseira da asa traseira. No entanto, era uma solução borderline e por isso a FIA interveio. Neste caso, os motores são homologados e ninguém pode permitir-se descobrir a meio da temporada que alguém correu com uma vantagem estrutural. Portanto, neste caso, se houver algo ilegal, é necessário intervir. James Kay foi muito claro também sobre outro ponto: não há nenhum compromisso.
Se uma solução não é regulamentar, não faz sentido permiti-la para este ano e depois vemos. Na Fórmula 1 não funciona assim. Ou é legal para todos ou não é para ninguém. E é aqui que a questão se torna explosiva porque o regulamento preto no branco diz que a relação de compressão se mede a frio, mas o espírito do regulamento diz também que o carro deve ser conforme em todos os momentos da competição. E é nesta fratura que está a jogar toda a partida. Parece quase um contrassenso porque o regulamento diz uma coisa clara. E depois o espírito do regulamento diz outra coisa que vai em contradição. Binotto, na essência, lança uma mensagem precisa. Se a vantagem existisse realmente, pode decidir o Mundial. E ninguém entre Audi, Ferrari e Honda está disposto a ser apanhado do lado errado quando a FIA tiver que escolher. A sensação é sempre a mesma. 2026 não começará em Melbourne, já começou nos corredores da FIA e o caso Power Do It arrisca-se a ser o tema técnico mais pesado de toda a temporada. E lembramos também o que aconteceu em 2009 com a Brown GP, que teve uma enorme vantagem devido ao duplo difusor, que depois foi considerado ilegal. A mesma coisa pode acontecer em 2026. Talvez a Mercedes comece com esta relação de compressão modificada em marcha, que dá uma enorme vantagem. Talvez estejamos a falar de 3, 4 décimos por volta, mas talvez também se fale de mais de 1 segundo. E isso poderia ser uma vantagem que ganham no início da temporada. E depois a FIA intervém durante a temporada ou no final da temporada. Mas se tiver que intervir também durante a temporada, a vantagem da Mercedes que ganhou no início da temporada é tão grande que os adversários não conseguiriam superá-la. E isso seria um grande problema, porque o campeonato estaria viciado. Portanto, atenção, é preciso intervir de forma cirúrgica e fazê-lo o mais rápido possível, obviamente. É preciso ver porque, segundo Mattia Binotto, é difícil intervir imediatamente, pois não se sabe sobre o que se está a agir. É necessário primeiro entender exatamente o problema e como encontrar uma solução que seja válida e aceitável para todos. Portanto, atenção que não é fácil intervir neste ponto. E segundo Wurz, nem o melhor piloto conseguiria colmatar esta vantagem do motor Mercedes. Até porque a Mercedes iria aproveitar ao máximo a parte térmica, tendo mais cavalos para utilizar na parte elétrica, e assim poderia gerir o híbrido melhor em comparação com outras equipas, que por sua vez teriam de compensar a parte térmica da Mercedes sacrificando a parte elétrica do seu motor. Portanto, atenção também a este detalhe que é fundamental e precisamos falar da estreia molhada da Racing Bulls em 2026. De fato, o novo V-Carb 03 finalmente entrou em pista em Imola para o shakedown, mas o debut não correu conforme o planeado. A tornar tudo mais complicado esteve o tempo, a chuva intensa, a pista. Muito escorregadia, com condições tudo menos ideais, comprometeram os primeiros quilômetros de um monolugar completamente novo. Neste contexto, Harvey de Lindblad, na sua primeira volta, saiu da pista na Villeneuve, perdendo o controle do carro e atolando-se. Felizmente não houve danos sérios, mas a bandeira vermelha era inevitável. O shakedown praticamente anulado. Uma única volta completada antes da recuperação do carro e do regresso aos boxes. Não é de todo a forma ideal de começar, embora seja importante lembrar que estamos a falar de uma estreia absoluta em piso molhado, com pneus de chuva total e com a Power Unit 2026 toda por descobrir, a da Red Bull Ford. E é precisamente aqui que a conversa se torna interessante, porque a parte a saída de pista, a Racing Bulls, vista em Imola, já conta bastante do ponto de vista técnico, não é a versão definitiva, não é apenas um simples carro de show. Algumas escolhas são claras, outras deliberadamente conservadoras. Comecemos pela dianteira. A asa dianteira mostra uma tentativa evidente de criar o outwash. Apesar do regulamento de 1.26, tenta limitá-lo. A handplate é trabalhada com um ângulo para fora, em contracorrente com equipas que estão a explorar filosofias mais in-wash. É uma zona-chave. Aqui se jogará grande parte do desenvolvimento nos primeiros meses da temporada. E interessantes são também os volumosos casing ligados aos flaps móveis. Tudo faz pensar no alojamento dos atuadores do sistema de aerodinâmica ativa, e o sinal é claro de quão central será o controle dos fluxos de ar e da energia aerodinâmica em 2026. No que diz respeito à suspensão, os Racing Bulls não surpreendem. Temos o esquema Push Road na dianteira, com o triângulo superior muito inclinado para aumentar o efeito anti-dive e o Push Road na traseira, com geometrias agressivas pensadas para melhorar o anti-squat, uma solução que se aproxima da Red Bull, com a qual a equipa de Faenza partilha a filosofia e provavelmente parte da arquitetura da caixa de mudanças.
Também o airbox muito generoso é uma pista importante. Procura-se ar limpo em cima, sacrificando potencialmente as punch, que na versão definitiva poderão resultar mais esbeltas. Enfim, para além da saída de pista, a B-Carb 03 parte de uma base tudo menos banal, o erro de Lindblad deve ser contextualizado. Nova máquina, nova gestão da energia, recuperações muito mais invasivas e inferidas, não está de todo excluído que o bloqueio da traseira tenha sido induzido precisamente pelos novos sistemas de 2026. A história recente ensina a não julgar demasiado depressa, basta recordar a estreia de Isa Kajari na Austrália, com um erro clamoroso e depois uma temporada solidíssima. As Racing Bulls mostraram pouco, mas esse pouco foi significativo. E se este é o ponto de partida, o verdadeiro potencial veremos quando a pista e as condições deixarem de ser inimigas. Deixem-me saber nos comentários o que esperam da apresentação da Ferrari e também do shakedown que veremos primeiro em Fiorano e depois em Barcelona. Digam-me a vossa opinião sobre a reunião entre os motoristas e a decisão que será tomada sobre o motor Mercedes, que até hoje é considerado ilegal, mas a FIA não intervém porque não sabe onde intervir neste momento, qual seria a solução ideal segundo vocês, e digam-me também a vossa opinião sobre o shakedown dos Racing Bulls em Imola. Estou curioso para ler e responder a todos. Obviamente, espero por vocês na próxima apresentação ao vivo, que será a da Mercedes. Atualizem-me amanhã. Vamos ver a equipa que todos consideram favorita e veremos como se apresentará, mesmo que a versão de teste seja diferente. Lembro-vos de deixar um like, de se inscreverem, ativar as notificações para não perderem nenhum vídeo sobre Fórmula 1 e sobre a Ferrari. Aqui por agora é tudo, vemo-nos no próximo vídeo.